do Brasil com o Egito. Tem que ter charme pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que ter charme pra dançar bonito. Oi, pessoal, como é que vocês estão? Hoje nós começamos com uma musiquinha aí, né, só para dar aquela animada, já irmos entrando no clima aí do nosso tema. Então, hoje nós vamos falar sobre Egito Antigo, mas antes disso nós temos que falar sobre a história dos povos da África Antiga. Bem, para começarmos, nós temos que entender que a África é um continente e não um país. Mas, por incrível que pareça, muitas pessoas confundem isso, demonstrando um grande desconhecimento sobre esse continente. Mas eu sei que não é o caso de vocês, não é mesmo? Para vocês terem uma ideia, a África atualmente é composta de mais de 54 países e centenas de etnias, culturas e povos diferentes. Além disso, muitos ignoram que a África possui uma história antiga também, que já abrigou reinos importantes, ricos e poderosos como o Egito Antigo, a Núbia, Axum, entre outros, como vocês podem observar aí no mapa. Mas agora vamos nos concentrar só no Egito Antigo. A civilização egípcia irá se desenvolver no nordeste da África, como vocês viram naquele mapa anterior e como vocês estão observando aí, em torno do rio Nilo, há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Como nós vimos aí nas civilizações hídricas, e aqui na civilização egípcia não vai ser diferente, o rio Nilo foi de extrema importância para que essa região fosse habitável, pois se você observar aí no mapa, dar uma boa olhada, essa região é cercada de deserto. Então, essa região ao norte da África, nós temos um dos maiores desertos do mundo, que é o deserto do Saara. A vida nas margens do rio Nilo só era possível por conta dos seus ciclos de cheia, assim como vimos lá na Mesopotâmia. Então, o rio Nilo também vai ter o período dele que está mais vazio, aí ele enche, carrega todos aqueles nutrientes e deposita em suas margens, que tornava a terra propícia para a agricultura. Inicialmente, a população estava organizada nesse território em comunidades independentes umas das outras, que foram se formando por volta do ano 5000 a.C., que nós chamamos de nomos. Então, cada pontinho verde desse era um nomo. Com o tempo, essas pequenas comunidades foram se juntando umas às outras, até que, por volta de 3500 a.C., os nomos se reuniram e formaram dois reinos diferentes. Um grupo de nomos se reuniu e formou o reino do Baixo Egito, e o outro grupo de nomos se reuniu e formou o reino do Alto Egito. Por volta de 3200 a.C., esses dois reinos foram unificados por um único rei, chamado Menes, que era o rei do Alto Egito. Então ele saiu aqui do Alto Egito, atacou o Baixo Egito e conseguiu dominar essa região, unindo esses dois reinos sob a liderança de um único rei. Assim, o Menes se tornou o primeiro faraó do Egito. Notem o seguinte nessa imagem: ele unificou literalmente as duas coroas. O faraó era a figura mais importante da sociedade egípcia. Ele era o governante de todo o Egito. Ele era considerado um descendente direto dos deuses, propriamente a encarnação do deus Horus. Isso tornava o Egito Antigo uma monarquia teocrática. Professora, que diacho é esse trem? Uma monarquia significa o seguinte: mono significa um, arquia é governo, então é governo de um só. Monarquia é um governo centralizado na figura de uma única pessoa e de seus descendentes. Ou seja, se eu sou o faraó do Egito, o meu filho mais velho vai ser o próximo faraó do Egito. O filho do meu filho vai ser o próximo faraó e assim por diante. Então passa de maneira hereditária e só eu governo. Todo o poder está centralizado em mim. Mas por que teocrática? Teocrática porque o poder político estava baseado no poder religioso. Ou seja, o faraó governava porque ele era um representante dos deuses. Então, na sociedade egípcia, religião e política não se separavam.
Ou seja, religião e política se confundiam, elas estavam unidas e misturadas. Por isso que nós chamamos de uma monarquia teocrática. Aqui eu estou mostrando para vocês 3 faraós muito importantes. Essas 3 faraós eram faraós mulheres. Nós tivemos mais de 240 faraós no Egito Antigo. No Egito, diferente da Mesopotâmia, você vai ver muitas mulheres tendo acesso ao poder e governando. Por exemplo, uma das primeiras faraós mulheres que nós temos notícia na história, que nós temos registro histórico dela, é a Hatshepsut, tá? Ela governou no lugar do marido dela que havia falecido e porque o filho dela ainda era muito criança, não poderia assumir o trono. Também nós tivemos a Nefertari e a Cleópatra, que foi considerada, para alguns historiadores, a última, porque o Egito, no final da sua história faraônica, vai ser dominado pelos romanos. Como era a sociedade no Antigo Egito? Ela era dividida em classes sociais bem rígidas, ok, gente? Aquela mesma piramidezinha social que a gente viu na Mesopotâmia, só que aqui a gente está usando o mesmo modelo visual para você entender como se organizava a sociedade egípcia. Tinha algumas pequenas diferenças, tá? Mas o raciocínio é o mesmo. Quem está no topo da pirâmide é mais privilegiado e quem está na base da pirâmide é quem tem menos privilégios e direitos direitos e participação dentro daquela sociedade. As classes sociais eram rigidamente separadas. Não havia mobilidade social. Professora, o que é isso? Não havia possibilidade de mudança de uma classe social para outra. Analisando aqui, né, essa imagem, a organização social do Egito Antigo, a gente pode perceber o seguinte, que os privilegiados eram, né, os nobres e os sacerdotes. Os sacerdotes eram os responsáveis por manter essa ligação entre os homens e os deuses, né? Eram os responsáveis pelos tributos aos templos. Os nobres, eles eram donos das terras, principalmente das terras mais férteis do Egito, e também eram senhores militares. Então, eles comandavam os exércitos do faraó. Abaixo deles aqui, nós podemos perceber os escribas. Os escribas eram os funcionários do governo. Eles eram responsáveis por administrar e organizar as coisas do Estado, né? Principalmente deviam dominar cálculo e a escrita egípcia. E quem eram os não privilegiados aqui? Então, os camponeses eram os agricultores. O camponês ganhava o direito de viver ali nessas terras e plantar nelas. Em troca, ele deveria pagar imposto e prestar serviços ao governo do faraó quando fosse requisitado. Também tínhamos os escravos. Eles não tinham liberdade nenhuma, faziam trabalhos forçados, como nós já tínhamos visto na Mesopotâmia. Geralmente eram prisioneiros de guerra ou escravos comprados de outras regiões também. Aqui nessa imagem ela é muito interessante. Observem bem, você tem uma série de figuras humanas, eles estão com os braços amarrados para trás e com cordas amarradas nos seus pescoços, amarrando-os uns aos outros, impedindo que eles consigam fugir. Essa imagem aqui são de escravos, e especificamente de escravos da etnia núbia, que sempre vão estar em conflitos militares com os egípcios. Era um dos grandes inimigos dos egípcios sobre antigos. A escrita egípcia. A escrita egípcia surgiu mais ou menos há 3.200 anos antes de Cristo. Ela se baseava em sinais que consistiam em objetos, plantas e animais que representavam palavras. Mas se você observar aqui, por exemplo, como é que eu escreveria pai em egípcio antigo? Eu desenharia uma pena, colocaria uma lesma, um sol e uma figura de um homem. Isso aqui significava pai. Existiam 3 tipos diferentes de escrita. O hierógrafo, que geralmente a gente vê muito em paredes de templos e de palácios e dentro de tumbas também. O hierático e o demótico. O hierógrafo era considerado sagrado, ele só era utilizado pelos sacerdotes. O hierático era mais simples, ele era utilizado pelos escribas nos papiros, ou seja, o hierático era usado somente para a administração. Já o demótico era ainda mais simples, né, mais simplificado, ele era de uso popular. Essas escritas eram entalhadas em pedras, paredes de templos ou em túmulos.
triângulos ou em papiros. Presta bastante atenção nesse papiro aqui. Se você observar, né, aqui está escrita e aqui são triângulos. Isso daqui vocês vão usar muito numa matéria chamada geometria, que é uma área da matemática. Muitos dos cálculos que vocês vão fazer envolvendo triângulos e ângulos em geometria têm origem no Egito Antigo, mas foram transmitidos a nós pelos gregos, que também eram muito fascinados pela cultura egípcia. Aqui eu estou mostrando para vocês mais ou menos como é que funcionava para a pessoa escrever. Então você tinha esse papiro, que ele parece um tecido feito da fibra dessa planta aqui, ó, do caule dessa planta. Os egípcios fabricavam tintas específicas para escrita, tá? E aqui eles usavam penas para poder escrever. Agora chegamos num dos assuntos mais fascinantes sobre o Egito Antigo, a mumificação. Mumificação foi a técnica desenvolvida pelos egípcios antigos para conservar o corpo para a vida após a morte. Mas por que os egípcios queriam conservar o corpo após a morte? Os egípcios acreditavam que depois que você morria, sua alma seria julgada pelos deuses. A sua alma retornaria para o seu corpo para que você fosse encaminhado para a vida eterna. Mas como era feito a mumificação? Primeiro, você preparava o corpo da pessoa, lavava o corpo, abria o corpo e tirava todos os órgãos internos. Depois, você mergulhava o corpo da pessoa numa mistura de carbonato de sódio, que é uma espécie de sal, porque assim você desidratava esse corpo, tirava todo o líquido dele, para que você dificultasse o processo de putrefação do corpo. Em seguida, você inseria uma série de substâncias aromáticas, cheirosas, como mirra, canela, para evitar também a deterioração. Depois, o corpo era enfaixado. Colocavam, né, o corpo dentro de vários sarcófagos. Aqui, por exemplo, esse sarcófago que você está vendo aí, tudo que você vê em amarelo e dourado é ouro. Esse sarcófago aqui pertenceu a um dos faraós mais famosos, né, do Egito Antigo, que é o faraó Tutancâmon. Essa máscara mortuária dele aqui. Essa máscarazinha aqui é cheia de pedras preciosas e semipreciosas, e tudo que você está vendo em dourado aqui é ouro, gente. Ouro maciço. Não é banhado a ouro, não. Isso daqui é uma representação de como foi encontrada a tumba dele. A religião, como a gente já percebeu, tinha grande influência na vida cotidiana e política do Egito Antigo. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Os egípcios eram também politeístas. Como nós vimos lá na Mesopotâmia, essa palavra poli significa muitos e tei significa Deus. Então, os egípcios acreditavam em vários deuses. Os deuses egípcios, muitas vezes, alguns deles eram representados com a mistura de formas humanas e animais. Esse tipo de representação de um deus nós chamamos de antroposomorfismo. Bem, falando um pouquinho sobre arte no Egito Antigo. Vocês vão ver isso aqui de maneira mais aprofundada com o professor de arte de vocês, mas eu vou dar uma pincelada aqui por cima, porque não tem como falar sobre história sem falar sobre cultura, sem falar sobre arte, sobre religião, porque tudo isso faz parte do aspecto da vivência e das experiências humanas ao longo do tempo, dos mais diferentes povos. No Egito Antigo, a arte estava muito em função da religião. A arte egípcia se destaca principalmente pela arquitetura, na construção de grandes templos religiosos. Esse aqui é o Templo de Abu Simbel. Outra joia da arquitetura egípcia e mundial são as grandes pirâmides de Gizé. Elas são 3 grandes pirâmides, mas lembrando que o Egito Antigo tem centenas de pirâmides. Observem o seguinte, essa pirâmide aqui é o desenho de como essa pirâmide foi construída originalmente. As pirâmides já foram todas brancas, toda retinha. Olha que interessante. Os egípcios construíam as pirâmides, né? Que vocês já devem ter visto algumas imagens delas, como essa que eu vou colocar aqui a seguir. Nas pirâmides eram enterrados os faraós do Egito Antigo, juntamente com vários objetos que ele usava em vida ou que os egípcios acreditavam que ele iria precisar para usar na vida após a morte, né?
Só que olha que interessante, não foram só os egípcios que construíram fizeram essas construções grandiosas em formato de pirâmides. Na Mesopotâmia antiga, também se construíam, quando queria se fazer construções muito altas, eles usavam também esse formato, só que um pouquinho diferente. Como eles faziam? Eles faziam em formato de pirâmide, só que em degraus. Tá? Então, eles construíam uma base bem larga, depois construíam o andar que em cima um pouco menor, e o andar que em cima desse um pouquinho menor, e o outro menor, e assim por diante, para conseguir fazer uma construção alta, sólida, que não caísse. Tá? Então, por isso que vários povos usaram esse tipo de construção em formato de pirâmide, porque era a maneira mais fácil para as técnicas de construção da época conseguirem construir prédios altos sem que eles caíssem. Então, os egípcios usaram esse tipo de construção, os núbios aprenderam isso com os egípcios, os mesopotâmios fizeram isso. Séculos depois, aqui na América, os maias e os astecas também fizeram construções em forma de pirâmide. Pelo mesmo motivo, eles acharam isso como uma solução para o problema de construir prédios altos. Era só construir nesse formato piramidal, ok? Que legal, né? O faraó. Toda a economia do Antigo Egito era controlada pelo faraó e por seus funcionários, como nós vimos lá, os escribas. Ela era baseada na agricultura, principalmente, né, na produção de trigo, cevada, frutas, legumes, na produção de linho, que é esse tecido que se tá vendo eles usando aqui. E também o Egito, inclusive, exportava para outras regiões de papiro e algodão. O Egito comercializava, fazia trocas de mercadoria, principalmente com os núbios, com povos das ilhas gregas, de outras regiões da África e de outras regiões da Ásia também. Agora vamos para as curiosidades históricas. Olha que interessante. Os egípcios antigos tinham muito conhecimento na área de medicina. Eles já realizavam cirurgias e conheciam antibióticos e anestésicos. Aqui, por exemplo, está sendo representado um parto, tá vendo? A mulher, o neném, né, saindo da mulher aqui durante o parto, a parteira, e aqui a parteira passando para a ama de leite para o neném ser amamentado. Aqui vocês estão vendo uma cirurgia no olho, gente. Os egípcios antigos já realizavam cirurgias de catarata, que é uma doença que vai causando cegueira na pessoa com o tempo. Hoje as dicas eu vou chamar de história e pipoca. Eu vou indicar para vocês alguns filmes sobre Egito Antigo. Esses 2 filmes aqui tem na Netflix. Esse filme, ele vai falar sobre a mitologia egípcia, ele vai falar sobre a história dos deuses egípcios. Mas esse filme tem um problema muito sério. O Egito fica na África. A maioria da população da África é negra. Essa população negra também basicamente não foi representada no filme. Então, é muito complicado você falar sobre a história de um país e você não dar oportunidade para os atores daquele país contarem a própria história do país. Então, isso é visto como uma questão preconceituosa e racista. Então, o Hollywood foi lá, se apropriou da história de outro país e não representou esse país da maneira devida. A maioria que tem o papel principal são brancos, contando uma história de uma África negra. Esse outro filme aqui, que é uma animação, ele vai contar basicamente a história dos hebreus no Egito Antigo. E aí eu quero que vocês observem o seguinte: a que classe social os hebreus pertenciam dentro do Egito Antigo. E aí alguns de vocês podem reconhecer a história da figura central aqui, né, o príncipe do Egito, que vai ser retratado aqui no caso, que vai ser a história do Moisés. Sim, o Moisés do Antigo Testamento, lá, né, da Bíblia, daquele que abriu o Mar Vermelho. E a Múmia é outra paixão minha, adoro assistir esse filme. Ele vai falar sobre a mumificação em si, mas também vai falar sobre um pouco do mito que gira em torno da múmia, da questão da maldição da múmia e tudo mais.
Então, meus amores e minhas amoras, por hoje é só. Esse assunto é maravilhoso, ficaria aqui horas conversando com vocês sobre ele, mas a gente não tem todo esse tempo. Então é o seguinte, na próxima aula nós vamos continuar falando sobre povos da África Antiga, só que nós vamos tratar sobre Núbia e Axum. Eu vou tentar deixar alguns materiais extras sobre Egito Antigo para aqueles que queiram saber mais sobre o assunto. Então, beijo a todos, até a próxima.